Está no ar o programa Sons do Brasil. A cada semana nós vamos conversar e escutar a música que é feita e tocada nas regiões de norte a sul do país. Esta é uma produção da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro em parceria com a Gerência de Música da EBC. Eu sou Ricardo Vilas e dou sequência à série que estamos fazendo sobre as rádios comunitárias. Hoje vamos à Vila Monumento, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Vamos conhecer a Rádio Show FM 87.5. Essa rádio faz parte de um projeto muito bacana da Abraquá, Associação Brasileira de Qualificação e Ensino Pro Rádio. Do outro lado da linha está Eury Benevento, locutor da Rádio Show. Olá, Eury, tudo bem? Tudo bem, e você? Uma ótima tarde para você. Muito prazer estar participando do seu programa hoje. Isso, beleza. Vem, Eury, vamos começar então ouvindo a primeira música da sua seleção. Eu vou pedir para que você anuncie e diga por que essa música faz parte da sua seleção. A primeira música que a gente vai ouvir vai ser Valerie, de Amy Winehouse. É uma música muito bacana do repertório da Amy, né? Apesar dela ter tido aí uma vida muito complicada, mas musicalmente falando, uma ótima cantora, né? E ela tá aí no hall dos grandes ídolos da música mundial, e a Rádio Show ela mescla, né, as músicas da atualidade, mas também as músicas de grandes ídolos, né, grandes ícones da música, e é onde entra essa da Amy Winehouse como se fosse um clássico mesmo, né, da atualidade musical. Por isso a gente escolheu essa primeira música, Valerie. Então vamos ouvir. Ouvimos Valerie, a música é da Amy Winehouse, cantada por ela mesma. A Rádio Show FM 87.5 foi criada em 2012 como um projeto da Rádio Oficina. Ela surgiu da necessidade de criar um espaço onde os alunos do curso de radialista da Rádio Oficina pudessem praticar os conceitos teóricos sobre o funcionamento de uma rádio. Com a Rádio Show, os alunos descobrem os segredos da produção radiofônica e conhecem as potencialidades e a importância de uma rádio comunitária. Eury, você podia falar um pouquinho mais da rádio e um pouquinho mais desse projeto de formação de qualificação? Bacana. A Rádio Oficina, né, que é uma escola técnica de rádio e TV, que tem essa parceria muito bacana aí com a Abraquá, com a Rádio Show, ela sentiu essa necessidade, né? Porque assim, era lançado muitos alunos ao mercado, né, conforme eles terminavam o curso, e mesmo que você faça um curso, né, de locução, às vezes você não sai 100%, né, porque você não praticou com bastante repetição. E o rádio é isso, né, a técnica para você falar no rádio é repetição. E muitas vezes as rádios aqui de São Paulo não tinham aí tantas portas abertas, tantas oportunidades para muitos alunos, então a gente sentiu essa necessidade de ter um espaço nosso também, é onde a gente correu atrás para ter essa rádio comunitária. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem a participação de pessoas da comunidade mesmo. Por exemplo, a nossa programação, a gente conta com um locutor que ele mora aqui no bairro da Vila Monumento, ele gosta das músicas nacionais, mais antigas, da velha guarda, ele tem um programa especial com as músicas da velha guarda também. Então, assim, a gente abre espaço não só para os alunos, mas também para as pessoas da comunidade que se interessam em falar no microfone, que é uma coisa bacana. A gente também informa coisas que acontecem aqui em volta, né, nos bairros que a Rádio Show abrange, e também, ao mesmo tempo, a gente traz a ideia de cidadania para os alunos, né, que assim, ele, para poder trabalhar na Rádio Show, ele tem que ser voluntário, então ele vai entender que vai participar de um projeto que traz informação para a comunidade. Então tem tudo isso, além dele estar praticando aquilo que ele estudou, ele também está praticando a cidadania para participar como voluntário de um projeto de rádio. Sei. E a formação de vocês não é só de locução, ou é? É locução, é produção? A Rádio Oficina, ela também tem os cursos, né, de operador de câmera, tem também de sonoplasta. Aí os que envolvem a produção da Rádio Show seria, por exemplo, os de locução, sonoplastia, os de assistente de produção, que é onde ele aprende a criar roteiro de rádio, pautas para programas, né? Até coordenação musical mesmo, aquela criação da programação musical da rádio. Essas partes abrangem também tanto o curso de sonoplastia como o curso de assistente de produção. Uhum. Ah, legal. E eu vejo aqui, bom, eu apresentei você como locutor da rádio, né? Você tem uma faixa especial, um programa em especial?
Atualmente eu faço a coordenação artística, né, da Rádio Show, é onde eu coordeno os locutores conforme vão terminando o curso, e aí a gente faz uma triagem dos locutores que conseguem já entrar no ar pela Rádio Show. Claro que todos têm oportunidade, mas a gente precisa fazer uma certa seleção no começo para a gente não colocar a pessoa um pouco despreparada no ar. Então a gente faz um treinamento antes para o aluno poder vir para o ar e participar também da programação. Cuido dessa parte e também tem um programa chamado Debate Show. Toda sexta-feira a gente fala sobre futebol. A essência do programa é totalmente futebol mesmo. A gente fala dos times aqui de São Paulo, né? Dependendo das oportunidades, a gente fala também dos times fora de São Paulo. Mas como a gente só tem 1 hora para falar, a gente foca nos 4 de São Paulo, né? Então toda sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, eu e mais uma galera, então eu comando essa equipe, mas tem um pessoal que faz comigo também, alunos, ex-alunos e algumas pessoas que se interessam em participar também. Então é um programa que tem bastante gente falando e sempre sobre futebol. Na sequência vamos falar um pouco mais sobre a programação da emissora, mas antes disso eu vou te pedir para anunciar a próxima música. Vamos falar um pouco da programação da emissora. Você falou desse programa de futebol, né? Tem programas temáticos, musicais também, tem jornalismo, como é que é? Explica mais pra gente aí. Bacana. A Rádio Show, ela funciona, por exemplo, na parte da manhã, com alguma parte jornalística, né? Das 8 às 9 da manhã a gente tem o Rádio Show News. A gente faz aí uma variação de informações, tanto de notícias de São Paulo, como do Brasil inteiro também. A gente mescla um pouquinho, a gente tem algumas matérias que vêm gravadas para nós e tem também o locutor ao vivo apresentando as últimas notícias, né? Depois a gente vem aí na parte da tarde com programação musical, a gente tem o Double Music, que são 2 horas de música sem parar, sempre, né, com a participação do ouvinte, por telefone, Facebook, Instagram, a rádio também tem o seu aplicativo, né? Então tem essa parte musical também. Na parte do meio-dia a gente tem o Top Music, onde a gente toca as 7 mais pedidas da programação. A gente sempre faz aí um ranking, né, das músicas que os ouvintes pedem, e a gente rola o Top Music. Então, assim, todo dia, a meio-dia, e às 18 tem o Top Music. Então, sempre a gente tem aí a gente consegue saber as músicas mais pedidas devido a esses horários. Ô Euri, e a sua seleção responde um pouco a esse top aí? Sim, um pouco também. Algumas que eu passei para vocês, essa seleção de hoje, tem algumas que estão tocando no Top Music, sim. Inclusive tem umas que não saem do Top Music, elas estão sempre entre as 7 mais pedidas. A gente vai fazendo esse ranking, elas vão mudando um pouquinho de posição, mas continuam por lá. Tá, então você podia indicar quando anunciasse, essa é do Top Music. Fechado, tá legal? Beleza. Vocês transmitem 24 horas por dia ou como é que é? Isso, transmitimos 24 horas por dia. Alguns programas vão gravados, né, durante a madrugada também, como o Rádio Show by Night, que ele traz de volta, por exemplo, aquela pegada de rádio dos anos 80, como se fosse o Love Songs. Tem o Ciro César também, que foi locutor da Rádio Cidade dos anos 80. Então a gente traz um pouquinho, né, na parte da madrugada a gente puxa um pouco pro flashback. De domingo a gente tem o Rádio Show Brasil também, que é o Renato Barbato, que é uma curiosidade, né? Ele é locutor, ele é deficiente visual, ele vem fazer o programa aqui, ele gosta muito de fazer, então assim, é bem bacana porque ele mesmo faz toda a produção do programa, ele que escolhe as músicas. Todo domingo ele faz aí 1 hora com o programa Rádio Show Brasil, escolhendo as músicas nacionais, conforme o tema do programa. Então, assim, esses programas temáticos também acontecem aqui na Rádio Show. Uhum. Vem cá, então vamos à próxima música? Ouvimos One More Time com a banda Daft Punk, de autoria da própria banda. Você está ouvindo Sons do Brasil, o programa que toca e conversa com as músicas do norte a sul do país. Hoje estamos na Vila Monumento, São Paulo, e conversamos com Euri Benevento, locutor da rádio Show FM 87.5 e coordenador artístico também, como ele mesmo anunciou. O Euri, nós falamos um pouquinho, né, de pessoas que fazem parte da equipe da rádio, né? Mas você podia esclarecer melhor quantas pessoas tem, se são todos voluntários, e como é que funciona essa estrutura aí de produção da rádio? Atualmente a gente conta com um pouco mais que 15 locutores, né? Todos aí são voluntários, são locutores que fizeram parte da escola Rádio Oficina. Alguns são alunos ainda, outros ex-alunos. Como a Rádio Show ela trabalha em parceria, né, com a Rádio Oficina, a gente tem alguns funcionários que trabalham na Rádio Oficina
que fazem algumas participaçõezinhas na Rádio Show. Mas assim, funcionário da Rádio Show mesmo, não, né? Eles são apenas voluntários, né? Então, a gente tem aí uma faixa de mais ou menos 15 pessoas que fazem parte. Alguns fazem só participações em programas, outros em programas fixos, né? Mas aí é mais ou menos essa faixa de pessoas. Certo. E a Rádio Oficina, então, é o quê? Seria uma ONG, né, de ensino, é isso? Isso. A Rádio Oficina, na verdade, não seria uma ONG, né? É uma escola técnica de rádio e TV. Ela trabalha atualmente como escola particular, né? Uhum. E aí na região aqui da Vila Monumento a gente conseguiu essa autorização em parceria com a Abraqua para ter a Rádio Show. Então assim, a gente trabalha com parceria como uma das grandes incentivadoras da Rádio Show seria a Rádio Oficina. Então a gente automaticamente, conforme os alunos vão se formando, eles vão tendo a oportunidade de trabalhar na Rádio Show. Certo, certo. Então vamos mais uma música então? Euri, o alcance da rádio, sabemos, né, que a rádio comunitária ela tem uma limitação, mas qual é o alcance da Rádio Show? Bom, atualmente a gente tem aqui os bairros que a Rádio Show atinge, seria Vila Monumento, Aclimação, Cambuci, um pedacinho da Vila Mariana, né? Via de regra são 25 watts, né? Mas assim, como a gente tem esses bairros com muitos habitantes, atualmente juntando todos esses bairros a gente tem um alcance de mais ou menos até uns 90 mil ouvintes, juntando a população de todos esses bairros que a rádio atinge atualmente. Sei. Você tem uma ideia da audiência, mais ou menos, ou não tem alguma forma de medição? Então a gente tem a medição atualmente mais pela internet, né? Porque acontece, quando a gente tem aqui essas pesquisas do Ibope feitas na região, elas não colocam a rádio comunitária dentro das pesquisas, né? Então assim, como a gente não tem essa pesquisa de campo, né? Então assim, por pesquisa de campo fica um pouco difícil saber. A gente tem um pouco mais pelo retorno do telefone também, mas pela internet a gente consegue ter uma média boa, né? A gente tem alguns programas que a gente tem uma média de 100 ouvintes ao vivo, 100 ouvintes ao mesmo tempo pelo nosso stream do site e do aplicativo, né? Dependendo do programa. Então os programas ao vivo, eles têm essa média de ouvintes, entre 50 a 100 ouvintes ao mesmo tempo, dependendo do horário. Agora, quando é programação musical, já cai um pouco mais, né? Uhum. Então a gente não tem assim uma noção pelo campo a campo, mas assim, mais pela internet mesmo. Tá, e você tem uma repercussão também, um retorno, né? Pela internet, pelo telefone, né? Sim, como a gente tem as páginas no Facebook, né? Por exemplo, a gente coloca uma foto e pede pra galera comentar no Facebook. Aí a gente tem esse retorno da galera compartilhando, comentando, vindo nas mensagens também. A gente consegue ter esse retorno muito mais pelas redes sociais, pelos aplicativos, né? Que a gente tem o aplicativo da Show também. Então vem mensagem pra gente, tanto pelo aplicativo como pelo próprio Facebook. Hoje a internet é um instrumento assim inseparável, né, para você fazer rádio. Ah, né? sim. A gente achava que a internet ia matar o rádio, assim como a TV ia matar o rádio, e não aconteceu. Na verdade, só ajudou, né? Porque hoje tem muitas rádios que usam a imagem também, apesar de rádio não ser imagem, mas tem programa que transmite com imagem, né? Então, pela internet, põe foto da galera no estúdio. Então, acho que só enriqueceu ainda mais o rádio a vinda da internet. É mesmo. Vem cá, vamos mais uma música, porque o nosso programa é Sons do Brasil. Então, Sons do Brasil é música. Qual é a próxima? Ô, meu caro Euri, fala um pouco da comunidade onde a rádio está inserida. Então, aqui na Vila Monumento, né, a gente tem muitos eventos. Por exemplo, a gente tinha aqui uma associação chamada Amavim, que era Amigos da Vila Mariana, que também aí tem a participação da Vila Monumento, dessa região, que são bem próximas, né? E eles fazem bastante eventos aqui. Então, assim, a Rádio Show, ela participa ativamente desses eventos, por exemplo, quando vai ter doação de cachorrinho, de gato, né, doação de animais, a gente participa do som, a gente faz aqui o anúncio dessa feira de doação aqui na nossa programação. A gente tem a parte de utilidade pública também, quando alguém perdeu documentos, quando alguém vai fazer alguma parte de campanha do agasalho. Então, sempre quando tem algum evento onde envolve as escolas da região e também alguma inauguração de iniciativas da prefeitura, do próprio bairro, eles chamam a Rádio Show para fazer a parte da divulgação, né, durante a programação, e também a parte de som, né, equipamento de som. A gente leva o equipamento de som até o lugar, a gente chama as pessoas do bairro, da comunidade. Então,
Então todo ano a gente está sempre envolvido nesses projetos que são criados até pelas associações de amigos do bairro também. Então assim, a gente tem uma participação bastante ativa junto à comunidade, aos bairros vizinhos aqui da Vila Monumento, da Rádio Show. A gente pode, assim, dizer, né, podemos considerar que a rádio comunitária presta um serviço público de comunicação, né? Um serviço público de proximidade, inclusive, né? Que as grandes, enfim, que as estações mais genéricas, né, não estão tão presentes assim. E esse aspecto é muito importante, né? Você concorda com isso? Com certeza, porque o que acontece? A comunidade, ela sente essa necessidade. Hoje em dia você liga numa rádio comercial, às vezes você não consegue ouvir nem aquela música que você quer ouvir. Você pede uma música e de repente, não dá pra tocar agora. Ele não vai falar isso pra você, não vou tocar agora, mas às vezes você não consegue ouvir. Então assim, a rádio comunitária, ela traz essa proximidade, essa coisa mesmo de, parece até brincadeira, mas às vezes uma pessoa perde um documento e vem na rádio e fala, não sei o que eu faço. Ela procura a rádio até como uma força mesmo. Às vezes ela perdeu um documento, às vezes ela quer encontrar alguma pessoa. Então a rádio comunitária, ela traz essa voz, né, para a comunidade. Então assim, eu acho que a comunidade sente um pouco de segurança nesse sentido. Fala, se acontecer alguma, que nem às vezes quando acontece alguns acidentes de carro na rua, o pessoal vem na rádio reclamar, fala, tá acontecendo tanto acidente nessa rua, reclama aí para a prefeitura poder vir aqui e resolver. Então, por exemplo, mexeram numa calçada aqui perto, eles vieram na rádio, reclamaram, né, os moradores do bairro, com o intuito de que a gente tivesse uma voz para poder mudar essa situação, para a prefeitura mexer de novo nessa calçada. Então também quando teve uma linha de ônibus aqui que ia fechar, eles trouxeram um abaixo-assinado para a rádio tentar entrar em contato com a SP Trans, que é que cuida aqui dos ônibus de São Paulo. Então assim, até nisso a gente tem a confiança da comunidade de ser uma voz ativa mesmo, para de repente responder também pela comunidade em algumas situações. Isso, muito, muito importante. Vamos mais uma música? Você está ouvindo os Sons do Brasil, o programa que toca e conversa com as músicas do norte a sul do país. Hoje estamos na Vila Monumento, em São Paulo. Conversamos com Eury Benevento, coordenador artístico da Rádio Show FM 87.5. O Eury, e como é o financiamento da rádio? Porque uma rádio não vive só de ar, né? Então, atualmente, a gente, você sabe que rádio comunitária, elas não pode ter, né, um comercial propriamente dito, a gente tem que colocar como forma de apoio cultural, então onde a gente até acaba perdendo aí alguns anunciantes, porque o anunciante quer falar preço, quer falar algumas promoções, e rádio comunitária tem certas limitações em questão de apoio cultural, então não se pode fazer algumas coisas, né? Então a gente tem que fazer de um formato diferente do que os comerciantes estão acostumados, né, nas rádios comerciais. Então a gente tem, por exemplo, um apoio muito bacana dos comércios que são próximos aqui à Rádio Show, né, no caso a Vila Monumento. Então assim, a gente tem muito apoio cultural dos comércios do bairro. Então, por exemplo, a padaria do bairro reinaugurou, fez aí um evento com a gente, o pessoal que faz a parte de como posso dizer, mecânica de carro. Então assim, hoje em dia a força financeira da Rádio Show está dentro do próprio bairro mesmo. Então a gente tem aqui vários apoios culturais de comércios próximos, no caso Vila Monumento, Vila Mariana, que são pessoas que conhecem, né, o trabalho da Rádio Show, e aí acabam também querendo que esse projeto continue, e aí eles trabalham com a gente em forma de apoio cultural. Hoje em dia, a maior renda realmente sai do próprio bairro mesmo, aqui para a Rádio Show. E financiamentos oficiais e governamentais vocês não têm, né? Atualmente não. Aham. Tá bom. Vem cá, vamos a mais uma música então? Eury, já estamos chegando no fim do nosso programa. Foi muito bom fazer essa viagem aí na Vila Monumento com a Rádio Show FM, né? Então vamos ouvir, vamos agora numa linha reta aí ouvir as últimas músicas últimas para a nossa seleção, né? Que fazem parte da sua lista. Vamos começar com a banda australiana Men at Work, de acordo? Isso mesmo, a música You Can't Be Now, que também faz parte aí dos grandes sucessos tocados na programação da Show. Faz parte do top também ou não? Ela não entra no top, mas entra nos clássicos do My Idol, né, que é um quadro que a gente tem de grandes ídolos. Aí ela faz parte desses clássicos da Show.
Ouvimos Who Can It Be Now com a banda Men at Work e a música é da própria banda. Vamos mais uma última música, acho que tem tempo, você podia anunciar, Paz. Euri, foi um grande prazer conhecer a Rádio Show FM no 87.5 da Vila Monumento aí em São Paulo. E então é isso aí, peço que você se despeça dos nossos ouvintes aqui e foi um grande prazer realmente trocar essas ideias aí com você e conhecer melhor esse projeto de rádio. Vilas, agradeço, o prazer é todo meu, muito importante para mim estar podendo participar do seu programa, um programa muito especial. Eu fiquei muito contente, né, de ser ouvido também. Então é sempre um prazer falar com você, falei com a Elizabeth também, pessoas muito gente boa e desejo tudo de bom para vocês aí. Agradeço por ter dado voz a nós aqui da Rádio Show. Sons do Brasil é uma produção da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, em colaboração com a Gerência de Música da EBC. Apresentação, Chico Teixeira, participação de Ricardo Vilas, produção de Elizabeth Pinto e assistência de Almir do Borel. Roteiro de Ricardo Vilas. Na operação de áudio, Rafael Napoleão. Coordenação de Liara Avelar. Até semana que vem com mais um Sons do Brasil.